Olá pessoal, eu me chamo Luciana Doó, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Fordismo, Toyotismo e também o Taylorismo, né? A gente não pode deixar de esquecer do Taylorismo. A gente não pode esquecer do Taylorismo. Essa é a verdade. Vamos lá então? Então, olha só o que a gente tem aqui hoje, tá? Mas então vamos falar primeiramente do Taylorismo, depois do Fordismo e o Toyotismo. E a gente tem algumas diferenças, alguns declínios, né, do Fordismo, do Taylorismo e algumas curiosidades também. Tá bom? Tá preparado? Já é inscrito no canal? Se inscreve aí, tá? Dá um like também e não deixa de escrever seus comentários no final desse vídeo, ok? Vamos lá então? Come on! Vamos então ao Taylorismo, né? Que o Taylorismo foi aí o berço de toda essa industrialização. O Taylorismo ele acontece então em 1800, tá? 1856 a 1915, é um sistema aí de racionalização do trabalho, onde cada aspecto do trabalho deve ser estudado e desenvolvido cientificamente. Ou seja, eu preciso estudar cada detalhe e aquele detalhe ser reprisado daquela forma. Tá? Ele está muito preocupado com as possibilidades de controlar uma linha de produção. Assim, com a análise dos processos produtivos, foi possível aperfeiçoar a capacidade do trabalhador operariado. O foco era economizar ao máximo em termos de esforços produtivos. O Taylorismo, então, ele busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Vamos aos 5 princípios do Taylorismo. O primeiro deles é substituição no método baseado pela experiência científica e testada. Testou? Aquilo deu certo? Então vamos colocar em prática. Seleção e treinamento rigoroso dos trabalhadores, de modo a descobrir as suas melhores competências e também aperfeiçoá-las. Supervisão contínua no trabalho, ou seja, vai ter alguém sempre controlando aquele trabalhador. Opa, vambora, mais rápido, não sei o que, não sei o que lá. Execução de disciplina nas tarefas, de modo aí a gente a evitar alguns desperdícios, fracionamento do trabalho na linha de montagem também, tá? Singularizar as funções produtivas de cada trabalhador, diminuindo assim a sua autonomia, tá? Então, o trabalhador ele tem aí a sua função daquele setor muito singular. Qualquer um vai fazer aquela tarefa, tá? Mas eu vou aproveitar as pessoas para aquelas determinadas tarefas e ela vai começar naquela linha de produção e vai morrer naquela linha de produção. Ela não tem aí um revezamento, tá? A gente pode hoje criticar um pouquinho o Taylorismo, né? Só que o Taylorismo foi fundamental, né, para todos os outros modelos de produção que existem. O resultado, então, é uma padronização contínua, né? A gente tem aí um sistema de supervisão e de controle. O homem, ele acabou de se tornar uma peça da máquina. Entretanto, isso tudo fez com que surgisse um trabalhador cada vez mais capaz de aumentar a sua produtividade e o lucro, tá? Então, quanto mais eu sugo daquele trabalhador, mais eu tenho o lucro, né? A tal da mais-valia. As ideias de Taylor inspiraram os empresários, como Henry Ford, para criar um método de produção na linha de montagem que seria chamado de Fordismo. Então, gente, esse filme de Charlie Chaplin em tempos modernos, tá? Super incrível, você pode pegar aí no YouTube, né? Tá disponível. Vou colocar um link aqui embaixo também, indicando o vídeo para vocês. Mas é super recomendado que vocês assistam esse filme. Esse filme é hilariante, sabe? Assim, como ele faz crônicas com relação ao modelo de produção daquela época, né? E ele tão sábio, né? Ele consegue fazer essa cômica aí todinha, várias críticas, não só contra o sistema, né, de produção, modelo de produção, mas também outras coisas aí relacionadas à política e tudo mais da época. Tá bom? Espetacular. Não deixe de assistir esse filme se você está vendo esse vídeo. Fordismo, Toyotismo, Taylorismo, você vai ver ali todo esse passado no filme de tempos modernos de Charlie Chaplin. Beijos, então, vamos lá, né? Vamos então agora para o nosso próximo modelo de produção, que é o Fordismo. Mas aí você vai me perguntar, né, o que tem de diferença entre o Fordismo e o Taylorismo? A gente já vai ver, tá? Que Ford aí, Henry Ford, né, ele instala na sua fábrica
uma linha de produção semi-automatizada dos automóveis no ano de 1914. Perduraria então da segunda Revolução Industrial até meados da década de 1980, ok? Então a gente tem aí uma esteira rolante por onde o produto passa, tá? E aquele trabalhador vai ficando paradinho e só vai executando as suas tarefas. Quem viu o filme de Charlie Chaplin já tinha essa esteira, né? Então, assim, a gente já vai desmistificar um pouquinho, separar um pouquinho o que é Fordismo e o que é Taylorismo, ok? Doutrina, seguindo os 3 princípios, então, o Fordismo tinha. Intensificação, permite dinamizar o tempo de produção. Economia, tendo em vista manter a produção equilibrada com seus estoques. E uma outra coisa que era a produtividade. Então, intensificação, economia e produtividade, visando extrair o máximo da mão de obra de cada trabalhador. Quanto mais eu conseguir sugar daquele trabalhador, eu vou fazer. Então, a gente tem agora o próximo tópico, que é falando aí da verticalização, né? A verticalização controlava aí desde as fontes de matéria-prima até a produção das peças e a distribuição de seus veículos. Essas seriam as principais diferenças entre os 2 métodos, tá? Então a gente tem aí uma verticalização, isso seria assim de controle, né? Tanto de controle de matéria-prima como a distribuição dos seus veículos lá fora. A gente tem uma imagem aí, né, do Fordismo. E vamos então às inovações técnicas, técnica e organizacional. Então a gente tem como inovação no Fordismo. O que mudou do Fordismo para o Taylorismo? A gente teve uma inovação, tanto técnica quanto na organização, tá? Então o que a gente tinha no Taylorismo mais na técnica, aqui a gente também tem um método de organizar a empresa. Tá? Então a gente tem a implantação das esteiras rolantes, a gente tem os trabalhadores extremamente desgastados e trabalhos repetitivos, isso é a mesma coisa que o Taylorismo, né? A gente tem a especialização funcional, o cara é específico naquele setor. A gente também tem trabalhadores que não conseguiram se qualificar, pois eles não conhecem as outras etapas da produção, eles não sabem montar um carro, eles sabem botar uma roda, no máximo. Os operários sofriam também com a dura jornada de trabalho e os poucos direitos trabalhistas, né? Isso daí já é bem típico, né, dessa exploração de mão de obra da indústria. Ponto positivo, então. A melhoria do padrão de vida da classe operária e industrial foi notável e permitiu o estabelecimento desses trabalhadores enquanto consumidores. Então, eles melhoraram sim de vida. E aí eles se tornam trabalhadores que consomem os produtos. Então, as ideias de Taylor inspiraram diretamente Henry Ford a melhorar as suas produções de automóveis. Então, Taylor inspira Henry Ford. Taylorismo não é um modelo produtivo, isso eu queria que vocês pegassem, tá? Não é um modelo de produção, mas é uma análise teórica da organização do trabalho e de administração. Assim, o empresário poderia reduzir os custos e melhorar os seus lucros. Outra parte, Ford e outros empresários vão levar essas ideias para a fábrica e tornar a produção mais eficiente, só que com a especialização do trabalho. Essa é uma grande diferença do Fordismo. Ele vai especializar o trabalhador em alguma área, tá? Então a gente vai ver agora um pouquinho do declínio do Fordismo, tá? Então, devido à rigidez no método produtivo, o Fordismo entra em declínio a partir da década de 1970. Nessa época, ia acontecer sucessivas crises do petróleo. A entrada das japonesas no mercado automobilístico também aconteceu e enfraquece o Fordismo, né? Os japoneses introduzem um sistema, um modelo produtivo chamado Toyotismo, no qual se destaca o uso da eletrônica e da robótica. Então, gente, se a gente já tinha aí eles querendo mais lucro, imagina se não tiver trabalhador e só tiver robôs. Aí que o lucro aumenta, né? Então o Toyotismo, ele veio aí para trazer essa novidade, né? O trabalhador que trabalha 100% sem reclamar, sem tirar licença e nada disso. Então vamos lá ao Toyotismo. Eu adoro Toyotismo, gente. Toyotismo é super bacana, tá? Então, ele visa aí tanto uma sustentabilidade quanto ele tem a ver com os seus recursos naturais no Japão, tá? Ele estuda o seu território, faz um planejamento e vê que não dava para criar Fordismo, não dava para ter um modelo Fordista, tá? Então eles criam o seu próprio modelo, lembrando que o Japão é um país que tem aí
um território de recente formação, ele não tem muitos recursos minerais, ele é um território também de uma ilha, né, formada por vulcões, uma ilha não, várias ilhas, né, 4 principais. Então ele não tem matéria-prima, não tem lugar para guardar esses carros prontos e não tem lugar também para estoque. Então o Japão ele precisa fazer um modelo próprio, tá? Então é isso que acontece com o Japão, por isso que ele faz aí um modelo toyotista, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então, toyotista? Então eu tenho 2 idealizadores, tá? Eu não tenho como Henry Ford na Ford, né? E Taylor no Taylorismo. Agora sim, eu tenho o toyotismo. Então, Enji Toyoda e Taishi Ohono, haha, gostaram, né? Idealizadores do toyotismo. O modo foi elaborado então para recuperar as indústrias japonesas no período de pós-guerra. Com o país destruído, um mercado pequeno, dificuldade em importar matéria-prima, o Japão necessitava muito fabricar com o menor custo possível. Gente, lembrando aí que o Japão estava vindo do pós-guerra. Complicado, né? Então, ele precisava, sim, alterar o seu padrão de produção, tá bom? Então, vamos a mais uma aí. Então, olha uma diferença do toyotismo para o fordismo. Fordismo e toyotismo. No fordismo, o cara, ele é especializado. Ele é especializado em roda, ok. Mas ele não é responsável pelo produto final. Ele não é responsável pelo carro, ele é responsável pela roda. No toyotismo, todos são responsáveis por todas as etapas de produção de um carro. Porque o cara, ele é especialista, mas ele não é especialista só naquela área. Ele é um trabalhador polivalente. Okay? Ele é um trabalhador que é muito bem qualificado, um pouco diferente do fordismo, que o cara não consegue sair um bom mecânico, né, um bom montador de carros, porque ele só conheceu uma etapa de produção. Aqui no toyotismo não, o cara vai fazer revezamento, tá, na etapa de produção. Então aí a gente tem, então não se faz o estoque de produto, né, ali tem um errinho ali básico. A fabricação é de acordo com a demanda, não excedente de produção, porque eles também não têm como guardar esses produtos prontos. E a economia, né, de armazém e compra de matéria-prima. Então, eles não precisam ter um grande estoque, já que eles vão fazer de acordo com a demanda. Você quer comprar um carro? Ok, em 10 dias eu te entrego o carro. Então, eles vão lá e fabricam o carro. Eles te dão um prazo, tá? Isso também é chamado de just-in-time. Tá? A gente já vai ver já mais um pouquinho. Just in time, então, seria aí a mercadoria entregue no tempo certo. O toyotismo, então, introduziu mudanças que permitiram a produção adequada da demanda, a redução dos estoques diversificados de produtos e a automatização das etapas de produção. A mão de obra ela é muito mais qualificada e multifuncional. Tudo aquilo que a gente já vinha falando, né, gente? Aqui tem aí um modelo aí, o início do toyotismo, just in time. Os engenheiros da Toyota então flexibilizaram totalmente a produção, fabricando os estoques apenas o necessário. O sistema cronometrado ficou chamado de just in time. Então aí a gente tem no tempo certo, né? A mercadoria entregue no tempo certo. E aí, gente, será que acabou? Vamos ver a diferença, então, entre o toyotismo e o fordismo? Vamos lá, então. Principais diferenças entre toyotismo e fordismo. Produção em série, essa é do fordismo. Flexível e versátil, é a do toyotismo. Hierarquizada, fordismo. Toyotismo baseia-se na inovação, tá? Divisão de trabalho. Fordismo, características específicas, tarefas específicas. No toyotismo, o operário controla várias máquinas e reduz o número de trabalhadores. No fordismo, produção em grande quantidade de um mesmo produto fazem muitos carros em estoque, aquele estoque imenso de carros brancos. Isso é característica do fordismo. Tá? O toyotismo não, o toyotismo ele vai lá e fala, não, você quer o carro de que cor, você quer isso, você quer aquilo, tá? Tem uns padrões fordistas que eles colocavam tudo igual, eles não fazem, eles ainda têm uma mania muito grande disso, o fordismo, falando da Ford, tá, gente? Porque fordismo eu posso implantar tanto o fordismo quanto o toyotismo, que é um modelo de produzir, eu posso implantar
numa fábrica de indústria têxtil, tá? Numa fábrica de costura, numa fábrica de calçados, numa fábrica de produtos alimentícios, numa fábrica de chocolate, tá? Isso vai depender o modelo, a forma com que você vai colocar. Se o trabalhador ele vai ficar parado naquela esteira naquele mesmo momento e ele nunca vai sair dali, então ele é fordista. Se aquele trabalhador ele não é polivalente, ele não é especializado, existe uma hierarquia de quem manda, o poder ele é centralizado, né? A produção ele é seriada, faz um monte de coisa igual, corta tecido e faz as roupas todas iguais. Ou você tem um modelo toyotista que você faz algumas roupas assim, outras assado, para que não fique um estoque muito grande. De acordo com a demanda, a gente vai produzindo mais. Então seria aí uma das principais características, né? Lembrando também dos grandes estoques do Fordismo. E no toyotismo, pequenos estoques. Lembrando também da robotização do toyotismo, né? E do cansaço do trabalhador no Fordismo. O trabalhador é sugado, né? Sugado fisicamente. E no toyotismo, o trabalhador também é sugado, tá, gente? Mas intelectualmente, ele é mais sugado, tá bom? Ele vai ter que ser polivalente. Vamos então para o nosso último passo, que é sobre umas curiosidades. Vamos lá? Da lógica de controle permanente da qualidade do toyotismo surgem certificados, os ISOs. Vocês já ouviram falar? Que eles são aí tão respeitados em todo o mundo. ISO 900, né? A Toyota investiu muito as pesquisas de mercado para adequar os seus produtos às exigências dos clientes. Então, gente, hoje a gente tem a Toyota como uma super empresa, né, que produz um super carro, tá? Que ele vai aí de acordo com a demanda desses clientes. E aí, você gostou? Curtiu? O que você achou sobre esses modelos de produção? Lembrando que a gente não pode esquecer que isso não tem a ver só com a Ford e com a Toyota, tá? É lá que surgiu, mas a gente tem isso disseminado no mundo inteiro, tá bom? O Fordismo e o Toyotismo, em qualquer modelo de produção, tá bom? E aí, curtiu? Já se inscreveu no canal? Então se inscreve aí, vai? Muito bom, né? Então tá bom. Sempre a gente vai estar aqui aparecendo com outras novidades para vocês. Beijos no coração. Tchauzinho.